Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre azia. É uma pergunta muito comum nas redes sociais, o que a pessoa pode fazer para evitar a azia, quando ela deve procurar um médico por conta da azia, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que é a azia? A azia é um desconforto, um queimor que a pessoa sente aqui no tórax. Normalmente, a azia é causada por uma doença chamada doença do refluxo gastroesofágico. O que é essa doença? É o ácido do estômago que ele sobe através do esôfago e pode provocar determinados sintomas. Um deles é a azia, outro chama-se regurgitação, que é quando ele sente que a comida está voltando, parece que ela está voltando até a boca. Então isso é um sintoma chamado regurgitação, também é muito comum no refluxo. Existem outros, como dor torácica, tosse persistente, pode ser um sintoma de refluxo. Então existem vários sintomas que a doença do refluxo pode provocar. E nem sempre a pessoa que sente azia, ela precisa imediatamente procurar um médico. Quando que ela deve procurar? Quando ela tem o sintoma muito frequente, quer dizer, ela está há mais de um mês tendo episódios de azia. Isso é um sintoma, é um sinal que ela precisa procurar atenção médica. Outro, ela tem outros sintomas além da azia, por exemplo, a dificuldade de a comida passar, anemia, emagrecimento, ou ela tem mais de 40 anos, aí já deve procurar o auxílio médico também, ou ela chegou a tomar algum remédio que indicaram para azia, por exemplo, muita gente costuma tomar ranitidina, omeprazol, tomou essa medicação e não consegue ficar sem. Quando ela para de tomar, o sintoma volta. Isso é um sinal também de procura do especialista, né? Então, o que você pode fazer para evitar de ter azia? Quais são as medidas que você pode tomar em casa para evitar de ter azia? Bom, primeiro delas, o modo de se alimentar. O ideal seria você comer pouco várias vezes ao dia, a gente chama isso de alimentação fracionada. Então, comer um pouquinho na hora do café, um pouquinho no meio da manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Então, procurar comer pouca quantidade, mas várias vezes ao dia. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, procurar não deitar depois das refeições, pelo menos 1 hora entre comer e se deitar. O fato da gente comer e logo deitar, muita gente faz isso, favorece muito o refluxo, né? O ácido sobe muito aqui e pode provocar muitos sintomas. Evitar também alguns alimentos que possam levar ao refluxo, por exemplo, o excesso do café, do refrigerante, bebidas alcoólicas, frituras, gorduras, frutas ácidas. Então tudo isso deve ser evitado, quer dizer, não evitar totalmente, mas evitar os excessos disso. Uma outra situação também é o cigarro, a bebida alcoólica, quer dizer, isso a gente sabe que isso faz muito mal para o refluxo, então isso também deve ser evitado. Se você fez tudo isso e você persiste com os sintomas, aí sim é o momento de procurar um médico. Numa consulta médica, o profissional ele vai procurar identificar possíveis causas para você estar apresentando esses sintomas e talvez ele peça alguns exames. O exame principal a ser pedido num caso de suspeita de doença do refluxo é a endoscopia digestiva alta. A endoscopia é um método que vai nos comprovar o refluxo. Ele vai me mostrar também o quão intenso é esse refluxo. Isso vai mudar muito a forma da gente tratar o paciente. A gente pode tratar com a medicação talvez mais potente, talvez por um tempo mais prolongado. E ele vai também mostrar, a endoscopia também vai mostrar se você tem algum fator que leve a presença do refluxo. Uma hérnia de hiato, uma válvula que ela é mais afrouxada, são coisas que as pessoas podem ter que favorecem o refluxo. Hérnia de hiato é quando a pessoa tem o estômago um pouquinho na cavidade torácica. Normalmente o nosso estômago todo está aqui no abdômen. Hérnia de hiato é quando um pouco dele, não é todo o estômago, mas um pouco dele está aqui no tórax. E isso favorece a pessoa a ter refluxo. Não significa que ela vá ter refluxo, mas é um fator de risco. Se você tem hérnia de hiato, é maior a tua chance de ter a doença do refluxo. Então, se você tiver esses sintomas, se você não está melhorando com essas medidas que eu comentei, o ideal seria procurar um especialista e fazer uma boa avaliação.